Saudações, gente bonita, muito bom dia, mestre Leider aqui falando, em Goiás, 6h50 da manhã, 17 graus, só que parece mais... Bom, como eu disse, vocês podem ver, né, tá ventando bastante, então tomara que o vento não perturbe o som. Mas vamos lá. Antes de falar de geopolítica, vamos definir as coisas. Geopolítica não é só guerra, batalha, não. Nas entrelinhas, muita coisa acontece. E aí eu queria mais falar sobre política externa, para dizer a verdade. Particularmente, a insustentabilidade da política externa americana. Política externa americana, como vocês sabem, ela se baseia no princípio da desestabilização, sabe? Efetivamente, eles, onde pode, quando pode, buscam desestabilizar países, cidades, sociedades, civilizações inteiras. Na verdade, isso nem é um primado dos Estados Unidos, mas do Ocidente. Eles sempre foram assim, certo? Sempre foram assim. Então, aliás, desde a época dos romanos, né? Qual que era o nome do português? Viriato, lusitano, né? Viriato. Viriato só foi derrotado pelos romanos através de métodos sujos de corrupção. Então, a história de Portugal foi feita em cima de uma traição, né? Os lusitanos, alguns lusitanos comprados por ouro, traíram o Viriato, que estava resistindo bem aos romanos, o assassinaram e aí transformaram a Lusitânia em província romana. Honra nunca foi um conceito muito ocidental. E com os Estados Unidos não seria diferente. O país é uma máquina de desestabilização. É nesse sentido que eu gostaria de comentar particularmente sobre as ações dos Estados Unidos na Ásia, na América Latina e no aspecto mais geral. Na Ásia, eles começaram com o golpe de Estado no Paquistão, certo? Golpe de Estado do Paquistão, substituíram o presidente Ali, nacionalista, por um militar lambe-botas, o que é bastante comum que eles façam, né? Estados Unidos, eu já expliquei, muito mais que socialismo, comunismo, os Estados Unidos opõem-se ao nacionalismo. Mas não nacionalismo igual o brasileiro. O brasileiro é um falso nacionalismo, entreguista dos militares. Eles opõem-se ao nacionalismo soberanista. Eles opõem-se severamente. É a soberania que os incomoda profundamente, certo? Então, o presidente paquistanês era soberanista, vinha se aliando à China, mas é por questão prática. A China é vizinha, tem um lance com a Índia e tal, mas a China é um país vizinho do Paquistão e é a maior economia do mundo. Fazia todo sentido uma aliança Paquistão-China, só que isso prejudicava os interesses dos Estados Unidos. E sempre você acha um entreguista corrupto. Ou vocês acham que só o Brasil tem Temer, tem Fernando Henrique Cardoso, tem Bolsonaro? Não. Isso acontece em todos os países do mundo. Os Estados Unidos sabem disso. E aonde existe o traidor, com uma bolsa vazia, lá vão os americanos com dólar. Então os Estados Unidos operam assim. Em países onde a classe dominante é meio vira-latas. Índia, porque eu tô falando meio vira-latas, não completamente vira-lata como o Brasil. A Índia
foi desestabilizada severamente antes das eleições pelos americanos, certo? Mas em países onde, além das elites, clientes, que também é um conceito romano, o conceito de cliente é um conceito romano. Além de elites clientes, você tem militares clientes, né? E um judiciário cliente. Aliás, a estratégia dos Estados Unidos, de modo geral, tem sido substituir golpes dados por militares por golpes patrocinados pelo Poder Judiciário e pelo Ministério Público. Tipo o Brasil com o Lava Jato e tal. Certo? Eles estabilizam países. Voltando ao caso do subcontinente indiano, com o apoio de jovens, claro, né, eles são burros, de modo geral, né, com o apoio de jovens, identitarismo, tal, woke, não sei o que, mais o apoio de religiosos extremistas, no caso de Bangladesh, de natureza islâmica, no Brasil, de natureza evangélica, eles conseguem dar golpes de Estado e tiram presidentes legítimos, tiram governantes legítimos. Foi o que eles fizeram em Bangladesh. Substitui governantes legítimos, no caso de Bangladesh, por um banqueiro liberal bastante idoso. E aí, enquanto ele conclui o processo de troca de plano espiritual, os Estados Unidos vão ter uns 2 anos mais ou menos para criar um grupo de extremistas fundamentalistas religiosos. Fundamente hindufóbicos, para não só jogar Bangladesh no caos, como empurrar esse caos para a própria Índia. E não só para a Índia, Bangladesh também é vizinho de Mianmar. Por que que isso importa? Porque Mianmar faz fronteira com a China. Desestabilizando Mianmar, considerando que a Tailândia também já está sendo desestabilizada, eles pretendem criar, muita gente faz isso, comida para doguinho. Eles pretendem criar uma espécie de arco de instabilidade na região do Indo-Pacífico, certo? Mianmar vai se transformar num foco de caos que eles esperam transborde não só para a China, como também para a Índia, acrescentando um componente budista à lista dos radicalismos fundamentalistas que eles patrocinam. Usar o fundamentalismo religioso é uma tática, certo? Que ajuda na desestabilização e na organização de golpes, e principalmente o que eles querem mesmo é a criação de nações inviáveis, de estados falhos que não possam concorrer com eles. Muito mais que dominar um país, transformando esses países em títeres, como eles fizeram com a Europa, né? O que os Estados Unidos buscam é desestabilizar e inviabilizar sociedades, certo? Para evitar o surgimento de concorrência futura. Basta ver a África, principalmente a África Central, onde Ruanda, vendida por blogueirinhas, por tiktokers, ó, o país africano que está dando certo, na verdade a ponta de lança do imperialismo mais odioso e rasteiro que existe na África. É de Ruanda que sai a violência desmesurada praticada contra a República Democrática do Congo, que se estende desde a região
de Katanga, onde existem as minas de cobre, até o Kivu, onde existem as minas de cobalto e coltão, certo? Então, os Estados Unidos usam alguns países, Ruanda é um inimigo da humanidade. O que Ruanda faz é muito pior do que o que Israel faz. Se vocês forem olhar em números, os israelenses roubaram a terra dos palestinos, tal. Só no atual conflito, 200 mil óbitos. Mas compara com o que Ruanda fez. Roubou um território infinitamente maior, escravizou um número muito maior de pessoas. É a ponta de lança da guerra civil, que já matou não centenas de milhares, mas milhões de pessoas, que deixou, no caso da Palestina, são 8 milhões de desabrigados, né? No caso do leste do Congo, esse número ultrapassa 20 milhões. Então, por qualquer ótica que se veja, Ruanda é um país muito mais desprezível do que Israel. É um país muito pior do que Israel. Faz coisas muito mais odiosas do que aquelas que Israel faz. Só que eles têm conseguido, é preto, né? O bom e velho racismo ajuda. Eles têm conseguido manter Ruanda fora do foco. Mas Ruanda é um estado muito pior do que Israel. Destruir Ruanda urge muito mais do que destruir a entidade legítima sionista. De verdade, gente. De verdade. Se os BRICS têm uma missão urgente, uma primeira missão urgente é cumprir na humanidade, é destruir Ruanda. Quando eu falo destruir Ruanda, não é evidentemente a população, é o governo. Derrubar o governo ruandês, levar eles à barra dos tribunais e executá-los. Ruanda é hoje, país por país, o maior inimigo da humanidade. Tem que ser combatida. Urgentemente, Ruanda precisa ser combatida. E é claro que Ruanda conta com o apoio dos Estados Unidos, da União Europeia, do Japão, de Israel, né? Ruanda não consegue funcionar sozinha, até porque é um país sem saída para o mar, muito pequeno. Então, Ruanda só consegue fazer o que faz porque conta com o apoio massivo de potências ocidentais, mais ou menos como o Estado de Israel. É um país também pequeno e sem profundidade tática, que só funciona como títere, certo? Um títere de perversões e perversidades que o Ocidente não pode publicizar para eles, certo? Então, a impressão é, primeiro você não mostra o que está acontecendo, o negócio é não mostrar. Ignora a imprensa ocidental e a imprensa cliente, como a brasileira do mundo inteiro, simplesmente ignora. Vocês não vão ver um Globo Repórter sobre Ruanda, podem ter certeza absoluta disso. E se vocês verem, vai ser sobre a suposta prosperidade, o país que está prosperando, a África que está dando certo. Vai ser essas bobagens que se vê no TikTok e no Instagram. Eu já havia falado desses influencers africanos, esses influencers pretos, que ficam inventando história, que ficam deturpando a história, África com K, Cleópatra preta, Egito congolês, Congo egípcio, todas essas bobagens. Eles também, via de regra, exercem um papel muito grande na divulgação de Ruanda como exemplo positivo, certo? Além de inventar coisas, inventar história, de dizer bobagens como a canjica era um prato africano, não sei o que, tem origem africana, não tem nada, é só falsificando a história. E eles fazem isso desavergonhadamente, porque tem um público, né, de adolescentes e jovens histéricos, ansiosos por ganhar legitimidade. Então aí nós temos aí rapidamente para discutir, inclusive hoje à noite na live. Hoje à noite na live eu prometi falar de outra coisa, né? Prometi falar de outra coisa.
falar de sustentabilidade e ecologia, porque é uma ótima oportunidade para nós falarmos de duas coisas muito importantes: a necessária sustentabilidade e o equilíbrio ecológico, mas também o papel das ONGs. As ONGs são outra ponta de lança do imperialismo norte-americano nos países do mundo, certo? Não é só a atuação direta através de traidores e bastardos e corruptos juízes e militares, não. As ONGs exercem um papel importante, mas sobre isso a gente vai falar na live de hoje à noite. Tenham, portanto, um bom dia e até a próxima.